Deixa eu falar com o vereador Diego Machado, porque aqui em Joinville, até onde se sabe, não há armações. Tudo bem, vereador? Tudo certo? Tudo bem? Boa tarde, Enio. Boa tarde a toda a equipe aqui do Via Direta. Para mim é um prazer muito grande estar novamente aqui, podendo bater um papo com vocês, esclarecendo, tirando algumas dúvidas. Estamos à disposição. Vereador, o senhor está à frente de um projeto a respeito de laudo pericial para crianças com autismo. É isso, né? Esse laudo pericial ele tem que ser apresentado com uma certa regularidade para que aqueles benefícios que são oferecidos às crianças e às pessoas que têm autismo possam ser atendidos. Por que o senhor vê problema na forma como é exigido esse laudo pericial atualmente em Joinville? Muito bem, Enio. Eu tenho um caso de autismo severo na minha família, né? Eu tenho um irmão com autismo severo, então eu convivi minha vida inteira praticamente vendo essas dificuldades e todos os obstáculos que, por exemplo, a minha mãe passou. Nós temos uma ligação com essas entidades, com esses grupos que representam essas pessoas que são portadoras do transtorno de espectro autista, inclusive ajudamos a fundar uma delas, né? Ajudamos na organização. E conversando com muitas mães ao longo dos últimos meses, nós entendemos que este laudo, se ele for emitido com uma validade ou pedindo que ele seja revalidado a cada ano, é desnecessário. Por quê? Nós não somos especialistas, não sou perito, não sou médico, mas nós temos a vivência prática, nós temos o conhecimento prático e todos sabem que o autismo, por exemplo, ele não é intermitente, ele não tem uma cura, né? Ele precisa de um tratamento. Todas as pessoas que têm autismo, se tratadas corretamente, né, seguindo ali todo um tratamento psiquiátrico, né, com um terapeuta ocupacional, uma equipe multidisciplinar, tem uma vida normal, principalmente quem tem o estágio leve e o estágio moderado, mas de que não existe uma cura. Então, a partir do momento que a pessoa, principalmente a criança, ela é diagnosticada com o transtorno de espectro autista, no ano seguinte, esse quadro não evoluiu, não vai aparecer nenhum laudo que sumiu, que não tem mais o transtorno. Não, a criança, a partir do momento que é detectada num primeiro momento com esse transtorno, ela vai precisar fazer para o resto da vida algum tipo de acompanhamento, né, para amenizar os problemas que ela possa ter. Então não entendemos, e nós não temos isso como um entendimento de que há uma necessidade de todos os anos ser revalidado o laudo pericial de transtorno espectro autista. E esse laudo, ele é exigido muitas vezes em escolas, em instituições, para que essas pessoas tenham acesso a algum tipo de benefício. A gente sabe que... exatamente sobre isso que eu queria falar, porque quais são os benefícios que essas pessoas que são, as crianças, né, que são diagnosticadas com autismo têm, que justamente essa é a razão pela qual as pessoas vão lá e pedem esse laudo novamente. Exatamente. Então, benefícios são os mais variados que as pessoas podem ter acesso. É óbvio que vai de família para família, de pessoa para pessoa ter ou não o acesso a esse benefício, porque não é só o laudo de transtorno de espectro autista, mas sim uma outra série também de requisitos para preencher esses benefícios. Mas vão desde benefícios a nível federal, que é a questão do BPC, né? A nível municipal tem a questão do auxílio do professor auxiliar, do professor monitor, né? O atendimento prioritário em algumas áreas também. Então, benefícios são os mais variados, porque o autismo ele é enquadrado como uma deficiência. Então, os benefícios que qualquer outro transtorno, qualquer outra limitação tenha, o autismo também tem. E muitas vezes, para ter acesso a essa grande variedade, essa gama de benefícios, tem que se provar. E se o laudo ele já tem mais de um ano que foi feito, o laudo pericial, muitas vezes ele não é mais aceito. É pedido que a família faça novamente um laudo. Só que, Enio, nós sabemos que um laudo como esse envolve psiquiatra, envolve terapeuta ocupacional e é um custo. Existe um custo e um custo que muitas vezes a família não tem. A família não tem isso programado na sua renda familiar e acaba não fazendo. Até porque, né, vereador, essas pessoas que têm o espectro autista, ela ainda tem que... Ela consome muitos medicamentos.
né? Já tem que pagar psicólogo, quer dizer, já tem uma despesa fixa muito elevada, né? Então isso acaba comprometendo ainda mais a renda, eu imagino. Exatamente. E tudo isso foi discutido principalmente com as mães, foi discutido com algumas entidades. Nós promovemos esse debate na Câmara de Vereadores para chegar no entendimento. E existe um consenso de que você determinar uma validade para este laudo, ela é desnecessária, prejudica ainda mais e causa ainda mais obstáculo para a família que já tem uma luta diária. Então, para nós é desnecessário e é isso que nós queremos. O nosso projeto prevê o fim da validade do laudo que comprova o transtorno de espectro autista aqui em Joinville. Já passou na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, já passou também, obviamente, pela Comissão de Legislação e Justiça, segue agora para a plenária, onde nós vamos tentar buscar aí pelo menos os 10 votos, o que nós temos praticamente certeza que temos os 10 votos e vamos conseguir essa aprovação. Vereador, já existem outras cidades onde essa renovação do laudo é desnecessária ou o senhor não é capaz de mencionar nenhum Olha, exemplo? O conhecimento, na pesquisa que nós fizemos, Enio, o Joinville tem sido pioneira nisso, né? Nessa lei específica da maneira como nós estamos relatando aqui, né? Pode ser que exista alguma outra cidade com algum projeto, com alguma lei semelhante. Dentro do que nós pesquisamos, Joinville é uma cidade pioneira neste formato, nesse modelo que nós queremos aprovar. E nós temos certeza absoluta que isso vai beneficiar muitas famílias aqui de Joinville. Vereador, ônibus em Joinville, mudando de assunto, os moradores, aquelas pessoas que utilizam ônibus, especialmente nos finais de semana, ou que residem em locais onde os ônibus não têm aquela demanda tão elevada, estão se queixando que as linhas estão cada vez mais raras. Inclusive nos finais de semana, eu não estou nem falando de um local muito distante, que a gente vai falar também, por exemplo, lá de Piraberaba, onde o vereador conhece bem. Mas até mesmo em bairros bem populosos, as pessoas têm encontrado dificuldade para pegar um ônibus, por exemplo, para atravessar a cidade, da zona leste para norte, sul, para oeste, enfim. Exatamente. Enio, você sabe disso, né? Eu sou presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara. E desde o ano passado, quando nós assumimos a presidência da Comissão de Urbanismo, junto com a Comissão de Urbanismo é formada por 5 vereadores, nós fizemos inúmeros debates para discutir a situação do transporte coletivo. Nós estamos toda semana nós estamos com isso pautado dentro da Câmara de Vereadores. Então fizemos as reuniões das mais diversas possíveis para pressionar e para cobrar. Todos sabem, o trabalho do vereador, ele tem as suas limitações. Nós cobramos, nós fiscalizamos, nós damos ideias, sugestões, projetos, mas quem executa, quem toma a decisão final é o executivo e nesse caso, junto com as empresas do transporte coletivo. E para mim, como presidente da Comissão de Urbanismo, e aí é um entendimento deste vereador, não estou nem falando em nome da comissão, é deste vereador, que para nós está mais do que definido e decidido de que o grande problema, o câncer que nós temos do transporte coletivo aqui em Joinville se chama contrato. É o contrato que está em vigência já há décadas aqui em Joinville, que foi revalidado em alguns governos passados, que já é motivo de disputa judicial, já é motivo inclusive de decisão judicial no STF. Então, o problema para nós é muito claro, é contrato. O contrato que hoje atende a Prefeitura de Joinville através das empresas só é benéfico para as empresas. E não quero aqui fazer qualquer julgamento de crucificar as empresas, porque são empresas, visam lucro, estão lá para arrecadar e estão jogando, que eu já falei em outras oportunidades na Câmara, estão jogando com o regulamento debaixo do braço, que é o que a gente fala no futebol. Pegaram o contrato beneficia muito as empresas, colocaram o contrato debaixo do braço, estão exercendo o que é viável para as empresas. Então, o grande problema que nós temos do transporte aqui em Joinville, e eu tenho certeza do que eu estou afirmando, não é nem a qualidade ou as empresas que estão exercendo, mas são as regras do jogo, é o contrato, é o modelo do transporte coletivo que hoje é totalmente ineficaz para a cidade de Joinville. Eu acredito que tu vai comentar também, é a questão, por exemplo, das linhas deficitárias, como que essas linhas são encaradas aqui em Joinville hoje, né? Que é um absurdo, né? Porque as empresas, elas têm a opção de não realizar um trecho qualquer, porque ela considera que aquela linha é deficitária, ou seja, não tem passageiro suficiente para bancar a execução daquele trabalho. Agora, vereador, o trabalho de transporte coletivo é muito mais do que só ter lucro, né? Por isso que é uma concessão pública.
Exatamente, é por isso que eu estou afirmando que nós precisamos mudar as regras do jogo, esse contrato tem que ser refeito. E como que ele vai ser refeito? Através de uma nova licitação. Falo para todos que estão nos acompanhando agora, sem nenhum medo de errar. Nós só vamos resolver definitivamente o problema do transporte coletivo aqui em Joinville com uma nova licitação. A questão da linha deficitária, só para a gente citar um exemplo, o contrato diz que a partir do momento, veja só que absurdo, né? É aquele tipo de contrato que a gente para e pensa o seguinte, será que é só em Joinville? A partir do momento que uma linha é considerada deficitária, o que é uma linha deficitária? Que os usuários que estão utilizando aquela linha não pagam nem o custo que ela gera. Então a linha tem um custo, se você não tem usuários suficientes para pelo menos pagar o custo daquela linha, ela é considerada deficitária e a empresa pode retirar aquela linha. A prefeitura tem o poder de manter aquela linha? Tem, só que aí vai precisar subsidiar para a empresa. Vou dar um exemplo muito prático aqui, inclusive numa das discussões, conversas que nós tivemos com o CEINFRA, o próprio secretário Jorge utilizou esse exemplo. Se nós temos 40 quilômetros que o ônibus vai rodar, o custo de quilômetro rodado do ônibus é mais ou menos R$10. Então você tem 40 quilômetros rodados vezes 10, que é o valor do quilômetro rodado, nós temos um custo para essa quilometragem de R$400. Se você tem 4 usuários que utilizam, nós estamos falando de mais ou menos R$20. 400, que é o custo da linha para estar em operação, menos o R$20, que foi o que os usuários contribuíram, essa diferença, 380, se a prefeitura quiser manter aquela linha, a prefeitura tem que manter. Ouvi, inclusive, do próprio secretário Jorge, que se fosse hoje para a gente manter todas as linhas deficitárias em Joinville, se a prefeitura bancasse, subsidiasse, nós estaríamos falando em torno de 6 milhões. 6 milhões que eu pago, o Enio paga, o pessoal que está aqui no estúdio paga, é da fonte 100, caixa da prefeitura. Então, quer dizer, está mais do que provado que é um contrato que é uma vergonha. Esse contrato é uma vergonha. E agora, em conversa, inclusive com o prefeito Adriano, e a gente tem que também ser justo em algumas situações, o prefeito, em todas as reuniões que nós participamos, e foram muitas, o prefeito sempre se mostrou solidário a essa situação e preocupado, né? Sempre se mostrou, tanto é que agora vai ser lançado aí linhas expressas, que inclusive nós estamos chamando o CEINFRA na Câmara, para nós mesmos entendermos como que vai funcionar essas linhas expressas, que já é uma forma de amenizar a situação. Mas, na última conversa que nós tivemos com o prefeito Adriano, ele garantiu e está cumprindo que agora uma consultoria vai avaliar qual é o melhor modelo para a cidade de Joinville. Nós conversávamos, inclusive, em off, e nós sabemos que não existe um modelo pré-definido ideal. O modelo de transporte de Curitiba, ele não vai se adequar a Joinville. De Londrina, de Maringá, do interior de São Paulo, que são referências, são cidades diferentes. O transporte coletivo, ele é personalizado, ele tem que ser montado conforme a necessidade da cidade. Por isso que já existe um estudo aí avançado dentro do CEINFRA, mas que agora vai contar com o apoio de uma consultoria para definir qual é o modelo ideal, quais são as regras, e está sendo preparado, já em fase avançada também, e estou falando isso porque nós cobramos da Comissão de Urbanismo, isso são informações que nós, vereadores, estamos cobrando e estamos tendo acesso, que já está sendo elaborado um termo de referência para a licitação. O termo de referência de licitação, ele é aquele documento que dita todas as regras de como que esse contrato vai ser executado. Então, quer dizer, é o regulamento. Por isso que nós estamos atentos a todo esse termo de referência, porque serão as regras do próximo jogo. Vereador, a gente ainda seguindo com o transporte coletivo, por exemplo, lá no Quiriri, o Quiriri é a região de Joinville que faz divisa com Garuva, não é mesmo? Sim. Ali nós encontramos um problema. Existem pessoas de Garuva que vêm para Joinville e no sentido oposto também de Joinville para Garuva. Naquele caso ali, não poderia existir um convênio para que aquele trecho, especialmente aqueles trechos mais isolados, entre a Prefeitura de Joinville, para que a infraestrutura disponível para que o ônibus chegue até lá pudesse ser viabilizada? Nós temos um problema lá na região do Quiriri, você já esteve lá fazendo uma cobertura, uma matéria especial inclusive, que Garuva, a parte de Garuva que está dentro do Quiriri, é uma localidade que é muito distante da cidade de Garuva, porque não existe uma saída por trás do Quiriri para chegar em Garuva. Para a infraestrutura, para Garuva atender o pessoal do Quiriri, eles têm que sair lá de Garuva,
pegar toda a BR-101, andar quase 25 quilômetros na BR-101, subir mais 9 quilômetros no SC-418 e mais 9 quilômetros para dentro do Quiriri. Então o transtorno, a logística é muito ruim e nós sabemos o quanto que o pessoal que mora em Garuva tem sofrido com aquela manutenção. Então essa audiência pública a gente tratou desses 3 temas. Questão do transporte coletivo naquela região e nós teremos uma reunião aí, provavelmente está para ser confirmado, mas no dia 6, aí com a presença do prefeito Adriano e com a presença do prefeito de Garuva também, o Dr. Rodrigo, e com alguns vereadores de Garuva, para a gente tratar justamente disso, da questão das linhas de ônibus, de horários estendidos de horário de ônibus no Quiriri e também a possibilidade de um convênio para que Joinville faça a manutenção de infraestrutura na parte de Garuva, que hoje não existe. Existem 2 convênios, que é na saúde. Quem mora hoje em Garuva, no Quiriri, é atendido pela Unidade Básica de Saúde da Família do Rio da Prata, e as crianças que moram em Garuva são atendidos pelo ensino municipal de Joinville. Mas na infraestrutura não existe. A parte que pertence a Garuva hoje, quem precisa atender, quem tem que atender é Garuva. Vereador, para a gente encerrar aqui o nosso papo, as pessoas têm se queixado muito, mas muito mesmo, da falta de médicos em Joinville, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, e também, recentemente, nós tivemos a reclamação por parte de integrantes do Hospital São José, que faltam medicamentos naquele hospital referência aqui no norte de Santa Catarina. O que está acontecendo com a saúde? O senhor tem informações a respeito desse assunto? Houve, de fato, alguns problemas graves, principalmente na questão da demora no atendimento, né? Eu recebi agora de manhã relatos, por exemplo, que o atendimento no hospital infantil chega a demorar de 6 a 8 horas por uma criança ser atendida, né? Que as unidades de saúde estão com falta de médicos, com falta de enfermeiros. Nós sabemos que tem alguns contratos que estão findando agora, que são contratos ainda oriundos da época da pandemia. Então nós também queremos entender isso. Vai ser feito um novo contrato? Vai ser estendido um convênio? Vai ser lançado um concurso público para contratar essa grande quantidade de profissionais que estão faltando? Nós queremos ouvir do secretário quais os problemas reais enfrentados hoje pela Secretaria de Saúde e nós vamos cobrar, principalmente, a recolocação urgente de profissionais. Porque entre todos os problemas que você elencou e que nós sabemos, que nós estamos no dia a dia conferindo, talvez o mais grave deles é a falta de profissionais, a falta de médicos e enfermeiros. E é isso que nós vamos cobrar. Vereador Diego Machado, muito obrigado pela gentileza de vir aqui conversar conosco ao vivo. Espero que o senhor volte outras vezes aí para a gente conversar a respeito de assuntos que são tão relevantes para a comunidade de Joinville. Muito bem, Enio, eu agradeço a você, agradeço essa equipe aqui do Via Direto, que sempre nos recebe tão bem, e nós estamos à disposição. Contem conosco sempre.